Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los nesse momento. O que vamos aprender hoje? Então, colocando o nosso objeto de conhecimento para que nós possamos conhecê-lo, vamos falar sobre estilo, especificamente morfologia da nossa língua, a língua portuguesa. Vamos olhar para os verbos, utilização e flexões, certo? Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Vocês conhecem e sabem que os verbos, eles expressam ações, fenômenos naturais ou podem expressar estado, certo? Estado em que a pessoa se encontra. Perceba que essas palavras, elas são importantes porque é por meio delas que nós vamos conhecer as ações de um texto, as ações que os personagens que eles realizam, vamos saber como eles se sentem também, as características relacionadas a eles, aos sentimentos e, claro, vamos ter noção do tempo, dos fenômenos naturais que ocorrem, certo? Por meio das ações expressas pelos verbos. Em um campo jornalístico e midiático, os verbos também aparecem presentes nos textos que circulam nesse meio, nos jornais, certo? Nas notícias, nas resenhas. Então, o verbo ele sempre estará presente, ok? Vamos analisar agora uma notícia e eu quero que vocês observem os verbos presentes nelas. Vamos lá? A nossa notícia aí, Teatro Amazonas recebe crianças da comunidade do Livramento. Plateia infantil viveu a experiência inédita neste domingo, 29 de maio, com a apresentação da ópera de marionete. A ópera de marionete, Oyema, que versa sobre os seres mitológicos da natureza e gira em torno do protagonista indígena, Iporongaba. Ganhou a atenção e os aplausos das crianças ribeirinhas da comunidade Nossa Senhora do Livramento, localizada no Rio Tarumã-Mirim. A montagem, baseada na obra de João Guilherme Ripper, foi apresentada neste domingo, 29 de maio, no hall do Teatro Amazonas, que recebeu a nova plateia e o público em geral com entrada gratuita, ok? Então, observem que temos uma notícia local, uma notícia daqui da nossa região. E nessa notícia você encontra um fato de que crianças foram visitar o Teatro Amazonas para assistir a uma apresentação artística, ok? Você observa que todo o texto ele está organizado dentro de uma estrutura de uma notícia. Lembram o que é uma notícia? É aquele texto que tem como finalidade informar, transmitir informação sobre fatos e acontecimentos relevantes para uma sociedade. Quando voltamos lá no nosso texto, vamos voltar rapidamente aí à nossa notícia, observem que o título dela já coloca para a gente o fato, ok? Colocando aí o nosso texto, Teatro Amazonas recebe crianças da comunidade do Livramento. Aqui está o nosso título. E lembrem que também acompanhado do título pode vir também um subtítulo que funciona como complemento ao título. Lembrem sempre que o título tem a função de convidar o leitor para conhecer o texto, para ele fazer a leitura, ok? Ele costuma ser breve. E o subtítulo, que você encontra aqui, tem até uma letra diferenciada, ele complementa esse título. Observem, plateia infantil viveu a experiência inédita neste domingo com a apresentação da ópera de marionete. Então, a gente tem aí no subtítulo a informação de que é uma experiência inédita para essas crianças. Provavelmente elas nunca foram ao teatro assistir essa ópera, certo? Já que é inédita. Observem que detalha também o tempo, quando isso aconteceu, e especifica o que as crianças foram ver, uma ópera de marionete. E aí, claro, o próximo parágrafo, o primeiro parágrafo do nosso texto, vocês lembram que é o lead e que vai trazer informações que são relevantes para a gente, certo? Essas informações estão baseadas, claro,
na notícia e observem que esses elementos que nós já conversamos durante a nossa aula, quando estão todos presentes, eles tornam a notícia, o nosso texto, mais informativo. E quais são esses elementos? Exatamente o que aconteceu, o fato, com quem aconteceu, as pessoas envolvidas neste fato, certo? Quando, o momento em que o fato aconteceu, onde, o local, o espaço físico também e o porquê este fato aconteceu. Quando nós observamos a nossa notícia que nós acabamos de ler, nós conseguimos identificar todos esses elementos. Observem aí no nosso texto. Olha só, o que aconteceu? Qual foi o fato? Crianças da comunidade do Livramento visitaram o Teatro Amazonas. Esse foi o nosso fato, o fato que a nossa notícia aborda. Quem visitou o Teatro Amazonas? Então você já percebe que crianças da comunidade Nossa Senhora do Livramento. Isso a gente encontra lá no texto, no corpo do nosso texto. Quando a gente percebeu que foi especificada uma data, certo? Ocorreu no domingo, nesse dia da semana, no dia 29 de maio, ok? E o local, Teatro Amazonas. Esse é o espaço físico, o local em que as crianças realizaram essa visita. O porquê, a gente observa na notícia que há essa justificativa, há a indicação do motivo dessa visita. Elas foram assistir à apresentação da ópera de marionetes, certos bonecos, Oyeama, ok? Observem que essa é a nossa informação do nosso texto e quando a gente observa todos esses elementos, a gente percebe que o texto é bastante informativo. E claro, no desenvolver, no corpo do texto dessa notícia, mais informações são acrescentadas que enriquece a nossa leitura, que enriquece a nossa informação, ok? Então perceba que o texto é bastante informativo, já que respondeu às 5 perguntas, ou seja, esses 5 elementos que possuem, que compõem a notícia. Observe que em algumas situações, alguns desses elementos podem não estar presentes por alguma situação, ok? De repente não se sabe a data específica, o jornalista não vai inventar, a pessoa que escreve não inventa, ela tem que trazer a verdade e os fatos para a notícia. Então, inventar informações, isso não é bem-vindo em um texto, em uma notícia. Ok, gente? Agora, eu chamo a atenção de vocês para um questionamento que eu posso agora fazer a vocês e vocês respondem facilmente. Observem qual é esse questionamento, colocando aí para vocês. Quem viveu a experiência inédita com a apresentação da ópera de marionete? Percebo que esta é a nossa pergunta. E observem que nesta pergunta eu coloquei um verbo, nós temos um verbo. Quem viveu a experiência com a apresentação da ópera de marionete, ok? Então a gente pode resgatar até um trecho da nossa notícia para encontrar essa resposta. Observem que você, quando lê o texto, você identifica facilmente essa resposta, até mesmo porque a resposta está na superfície do texto. Observem aí, esse texto, continuando aí a leitura. Vamos lá? Plateia infantil viveu a experiência inédita neste domingo com a apresentação da ópera de marionetes. Observem que tanto na pergunta quanto na resposta eu tenho uma ação, certo? E esta ação é indicada por qual palavra? Perceba que a palavra que indica essa ação é a ação de viver, certo? Destacando no nosso texto, observem aí a nossa cartela, destacado a palavra viver, certo? O verbo viveu, que está flexionado. E observem que este verbo, certo, se refere exatamente à pessoa que viveu. Quem é que viveu essa experiência inédita com a apresentação da ópera de marionete? A plateia infantil, certo? Então observem que pelo meu verbo, pela presença dele, eu posso perceber exatamente o agente desta ação. O verbo ele está flexionado, ele tem pequenas modificações que nos ajudam a encontrar o agente, a pessoa que realizou esta ação, ou seja, também
ajuda a encontrar quem se refere o verbo, ok? Então, observe que nós vamos ter pequenos elementos, pequenas partículas, que assim como ocorre com a flexão de tempo e modo, nos ajudam a identificar a pessoa do discurso, certo? Então, vamos continuar aqui com o nosso texto. Observe, o enunciado plateia infantil é o termo sobre quem se fala no discurso. Foi possível identificá-lo por meio da flexão, que nós vamos chamar de número e pessoa, certo? Então, existe para o verbo uma flexão de número e pessoa, certo? Que nos ajuda a identificar elementos dentro do texto. Mas, professor, o que é o número e o que é a pessoa, certo? Então, vamos observar? Colocando aí o nosso texto, olha só, os verbos sofrem flexão em número para indicar o singular ou plural, certo? Então, observe que quando nós temos uma palavra no singular, observem que eu estou me referindo a um sujeito verbal. Observem o exemplo. O pássaro canta. Quem é que canta? Eu posso fazer esse questionamento. Observem que eu vou ter identificado o sujeito, ou seja, o discurso se refere a quem? Exatamente aqui é o pássaro. A pessoa do discurso está aqui. É o pássaro. Quantos pássaros eu tenho? Percebo que eu estou me referindo a apenas um elemento, ok? Então, como eu tenho um pássaro, apenas um elemento, eu vou ter aí um termo, um verbo que está no singular, certo? Ele tem a sua forma no singular para indicar apenas um elemento. Agora observem o segundo exemplo. Olha só, quando nós observamos aqui no nosso segundo exemplo, observem aqui no plural. Os pássaros cantam. Observem que o plural indica para a gente dois ou mais sujeitos verbais, certo? O que aconteceu com o verbo nesta forma para indicar o plural? Aqui, ó, cantam. Observem que aqui no singular eu tenho essa forma e aqui no plural eu tenho uma forma diferente. O que mudou de uma forma para outra? Observem que eu tenho um elemento, uma letrinha diferente aí que foi acrescentada ao verbo para indicar esse plural. É exatamente essa letra M, certo? Essa letra M nós chamamos de desinências, que são exatamente partículas e elementos que nos ajudam a flexionar o verbo, conjugar o verbo. Então, observem que quando eu tenho essa forma verbal, cantam, ela não se refere a apenas um sujeito verbal. Eu vou ter outros também, dois ou mais, certo? Então, quando dizemos os pássaros cantam, observe que o verbo cantar se refere a mais de um sujeito, a dois ou mais. E para indicar esse plural, observe que foi acrescentado um elementozinho, uma partícula ao final do verbo, da forma verbal, para indicar essa flexão. Essa partícula nós chamamos de desinência e nos ajudam a perceber que o verbo está no plural, ok? Então, lembrem, o verbo pode ser flexionado para indicar o número, singular ou plural. Quando está no singular, se refere a apenas um elemento, a um sujeito verbal. Quando está no plural, com as desinências, os termos que são colocados no final do verbo, você percebe que ele indica dois ou mais, indicando plural. Ok? Vamos adiante? Já refletimos sobre o número, a flexão de número. Existe também a flexão que vai indicar outro elemento para a gente, a pessoa do discurso, sobre quem estamos falando, colocando aí o nosso texto. Os verbos sofrem flexão em pessoa para indicar as pessoas do discurso. E aí nós vamos lembrar que existem três pessoas do discurso. A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Observe que cada uma dessas pessoas há uma referência direta com relação ao que o verbo vai indicar. Ele tem flexões também, como ocorre lá na flexão de número, para indicar a pessoa do discurso. Quando falamos em primeira pessoa do discurso, é a pessoa que fala, a pessoa que está falando algo para alguém.
A segunda pessoa é com quem eu estou falando. Então, observem. Aqui nesta aula, eu sou a primeira pessoa que eu estou falando, certo? Estou explicando o conteúdo sobre os verbos. Quem é a segunda pessoa? É a pessoa com quem eu estou falando. Então, nós vamos ter como segunda pessoa os alunos, professores, todos aqueles que estão assistindo a nossa aula. E a terceira pessoa é vamos dizer, é sobre quem se fala. Então, podemos dizer que aqui na nossa aula, a terceira pessoa seria o conteúdo da nossa aula. Mas vamos compreender melhor isso visualizando. Então, a gente tem um vídeo que vai esclarecer para a gente as pessoas do discurso. Então, observem as ações, analisem o que os personagens irão falar um para o outro, tá bom? Que a gente vai já retomar esse vídeo para compreender melhor as pessoas do discurso. Com vocês agora o vídeo. Cara, a festa foi muito bacana, olha. Muito bacana. Aquela banda que tocou. Essa festa, Muito bacana, foi olha, top. meu Deus. Dancei lá na festa. Amigo, você sabe dançar? Claro que eu sei dançar. Então mostra pra gente. Então vamos lá. Rosângela, tu sabes dançar? Claro! E a Ju? Ela sabe dançar? Eu danço muito! Muito bem, então observem que nesta situação, no nosso videozinho, você observou o uso de um verbo, o verbo saber. Saber o quê? O complemento dele é dançar. E percebe que os nossos personagens desenvolveram um diálogo. Em um momento, uma personagem pergunta para o outro: amigo, você sabe dançar? Observem aí que quando nós temos esse diálogo, o personagem responde: eu sei dançar. Percebe que quando ele fala, ele utiliza a forma eu sei, certo? Sei, a forma flexionada do verbo. Percebam que você tem aí a indicação da primeira pessoa do discurso, quem está falando. Então, quando ele diz eu sei dançar, o personagem que falou isso é a primeira pessoa do discurso, ok? Em outro momento, você observou que a nossa personagem perguntou, né? Rosângela, e ela diz: tu sabes dançar? Percebe que ela usou esta forma verbal. Tu sabes, olha só, sabes. A quem ela está se referindo? Ao Rosângela, e percebe que ela utilizou o pronome tu. Então, ela está se referindo a outra pessoa, a segunda pessoa do discurso. Então, ela usou essa forma. Tu sabes dançar? Percebe que aí nós temos o tu como segunda pessoa do discurso. E em determinado momento você percebeu que os personagens, certo? Pararam de dançar e falaram: e a Ju? Ela sabe dançar? E eles estavam olhando para a câmera. E observem que quando ele diz ela sabe dançar, nós temos a terceira pessoa do discurso, porque eles estavam falando sobre alguém para outra pessoa. Observem que eles estavam olhando exatamente para a câmera, falando com os nossos alunos, com vocês. E falando sobre quem? Sobre a professora que estava ali ao lado, certo? Então, observe que aí nós temos a terceira pessoa do discurso sobre quem se fala. Vamos pegar mais exemplos, colocando aí o nosso texto. Então, observem aí, a primeira pessoa do discurso é exatamente quem fala. E nós temos os pronomes que podem indicar para a gente essa pessoa. Quais são? Eu e nós. Eu, a primeira pessoa, certo? Do singular. Nós, a segunda pessoa do singular, ok? E observem aqui a forma. Eu danço carimbó. Observem que o verbo dançar, certo? Está flexionado junto com o pronome eu aqui. Ele foi flexionado com o auxílio desse eu. Eu danço. Observem que eu danço, o verbo dançar, está indicando quem? A primeira pessoa do discurso. Quem fala. Agora,
A segunda pessoa do discurso, ela vai indicar para a gente com quem se fala. Nós vamos flexionar os verbos exatamente para indicar essa segunda pessoa. E quais pronomes serão utilizados aí nessa flexão com auxílio? Olha só, nós vamos ter o tu e o vós, certo? Tu, a segunda pessoa do singular, e o vós, a segunda pessoa do plural. Tu danças carimbó? Observem, tu danças. Observem que agora eu tenho uma referência à segunda pessoa do discurso. Tu danças carimbó? Observem que até o pronome tu foi utilizado aqui, ok? E a terceira pessoa do discurso é de quem se fala, sobre quem se fala. E os pronomes que nos auxiliam a entender, a encontrar essa pessoa, ele, eles, certo? Ou ela e elas. Tá bom? O professor dança carimbó, certo? O professor não dança nada, ok? Então, observem aqui que o verbo dançar também assumiu uma outra forma, ele foi flexionado exatamente para indicar a terceira pessoa do discurso. E quem é essa terceira pessoa? Exatamente o professor, ok? Então, vocês observam que o nosso verbo ele muda a sua forma, ele se flexiona para indicar a pessoa do discurso. Observe que em cada forma verbal, lá na indicação, a gente tem um termozinho em destaque em vermelho, voltando lá ao nosso texto. Observem que esses termos são as nossas desinências, certo? Que indicam para a gente, exatamente nos ajudam a identificar essas pessoas do discurso. Colocando aí rapidinho para a gente observar. Olha só, eu danço carimbó, vou destacar aqui para a gente. Observem que ao final do verbo dançar, a gente teve um O, certo? A letra O, uma desinência que vai indicar para a gente a pessoa do discurso, que nos ajuda a identificar. Tu danças carimbó? Observem que ao final a gente teve esse Szinho também, que é outra desinência que nos indica a pessoa do discurso, ok? E na terceira pessoa a gente não tem a presença de nenhuma dessas desinências, ok? A gente vai estudar essas desinências um pouquinho mais adiante, certo? Nas próximas aulas. Agora, observem aqui. Por meio da flexão de número, pessoa, ou seja, em número e pessoa, e da relação com os pronomes pessoais do caso reto, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, ok? A gente consegue, ou seja, a gente consegue obter as pessoas do discurso que estruturam a conjugação verbal. Então vamos pegar o verbo dançar mais uma vez. Observem que o verbo dançar, coloquei aqui do lado, olha só, a forma no infinitivo está aqui, ok? Percebe que ela termina em R. Mas o verbo dançar, ele não é flexionado, ou seja, a gente não escreve ele somente nesta forma. Eu dançar, tu dançar, ele dançar. Observem que ele modifica a sua forma para indicar a pessoa do discurso. Olha só, na primeira pessoa do singular, eu vou ter eu danço. Segunda pessoa do singular, tu danças. Terceira pessoa do singular, ele dança. Vamos adiante? Na primeira pessoa do plural, olha só, nós dançamos. Segunda pessoa do plural, vós dançais. E a terceira pessoa do plural, eles dançam. Ok? Então, observem aí que esse verbo flexionado e ao final você tem essas indicações de desinências que são colocadas ao final do verbo, que ajudam na flexão e indicam para a gente exatamente o número e a pessoa do discurso. Ok? Então, observem que a conjugação ela é semelhante. Ok? Todas essas terminações elas são semelhantes aos outros verbos que nós chamamos regulares. Observem aí mais uma vez exatamente a nossa flexão, destacando para vocês. Olha só, aqui, ao final da primeira pessoa, a gente teve O, da segunda pessoa, o S, certo? E na terceira pessoa a gente não teve nada.
Na primeira pessoa do plural, tivemos o mós, certo? Na segunda do plural, o is. E na terceira, você tem essa terminação, ok? Quando a gente flexiona outros verbos, certo? Percebe que essas terminações irão aparecer também. O verbo amar no presente. Voltando aqui, como é que ficaria? Olha só. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Observem que essas terminações, as desinências, certo? Que é o nome desses termos, dessas partículas, elas são utilizadas também no verbo amar. Então, todos os verbos regulares, que são maioria, ou seja, a maior parte dos verbos que nós temos na língua portuguesa, quando são flexionados no presente do modo indicativo, eles vão ter essas terminações, como a gente observou no verbo dançar e no verbo amar, ok? Então, vamos voltar mais uma vez ao nosso texto? Então, voltando lá ao nosso texto, aqui na sequência, quero destacar para vocês. Olha só. Teatro Amazonas recebe crianças da comunidade do Livramento. Lembrem, o verbo sempre vai fazer referência a um elemento, a um sujeito dentro do texto. Quem é que recebe? Olha só. Crianças da comunidade do Livramento. Observe que o nosso verbo está indicando aqui o Teatro Amazonas, ok? Então, observe que este verbo faz essa referência exatamente ao Teatro Amazonas. A gente viu no início da aula, viveu. Quem viveu a experiência inédita? O verbo tem aqui um sujeito, a plateia infantil. Essa é a pessoa do discurso aqui. Olha só, Oyama, que versa sobre os seres mitológicos. Quem é que versa sobre os seres mitológicos? Exatamente a ópera de marionete, que a gente viu o nome aqui, certo? Então, este verbo faz referência a essa pessoa aqui do discurso, certo? E a gente vai perceber que sempre o verbo vai estar relacionado a algum elemento, ok? Quando a gente vem aqui no nosso texto, nessa segunda parte, a ópera de marionetes versa sobre os seres mitológicos da natureza e gira em torno. Esse verbo aqui, verbo girar, faz referência a qual elemento? Mais uma vez, a ópera de marionetes. Quem é que gira em torno dos protagonistas indígenas? A ópera de marionetes, que foi criado, teatro. Ó, ganhou a atenção e aplausos. Verbo ganhar, se referindo a qual elemento, mais uma vez, do nosso texto? Exatamente aqui a ópera de marionetes. Observem que, por meio dos verbos, eu não preciso mais ter as palavras repetidas. A ópera de marionetes repetida inúmeras vezes dentro do meu texto. Por quê? Por meio do verbo eu consigo resgatar o elemento ao qual se refere, que realiza esta ação. Ok? Voltando lá ao nosso texto, vamos adiante. Vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo que nós temos aqui também para a nossa aula. Olha só, uma carta do leitor. Gostaria, caros editores da revista Hoje, em seu último número, havia uma matéria que tratava das mudanças em curso na cidade do Rio de Janeiro. Gostaria de aqui problematizar um ponto argumentado por vocês naquela matéria, a do preço necessário a se pagar por tais mudanças. Observem que carta de leitor é exatamente uma carta que é enviada pela pessoa que leu determinada notícia, determinado texto em uma revista, jornal, e a pessoa escreve a própria revista, o próprio jornal, para indicar, certo? Para falar sobre o que ela leu. Claro, emitindo opinião muitas vezes, e vai ser uma opinião que irá ser fundamentada por argumentos. Aqui no nosso texto, nesta carta, você observa que nós temos o verbo gostar, gostaria. Quem é que está? A quem esse verbo se refere? Quem é o sujeito, a pessoa do discurso a qual esse verbo se refere? Observem que aqui nós vamos ter uma referência exatamente ao eu, a pessoa que escreveu, certo? Vamos colocar aqui na lateral, certo? Eu é a pessoa que escreveu. E observem que esse pronome aqui corresponde a
primeira pessoa do singular, certo? E por ser a primeira pessoa do singular, você percebe também que o verbo está na primeira pessoa do singular. Eu gostaria, ok? Então, observem aqui que o verbo gostar, flexionado na primeira pessoa do singular, nos indicam quem está falando aí, a primeira pessoa do discurso, certo? E você observa que tanto na notícia quanto na carta ao leitor, você vai ter os verbos presentes, não somente nesses textos, como em outros também, certo? Esses verbos vão ser utilizados aí para indicar o quê? A ação, vão ser utilizados para indicar o estado ou mesmo um fenômeno natural. E você percebe que o verbo, além de indicar esses elementos, ok? Você vai perceber que ele se flexiona. Ele tem pequenas modificações na sua estrutura para indicar a pessoa, certo, do discurso, ou também o número, ok? A pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa, sobre quem se fala ou de que se fala, certo? Quando temos o plural, ou seja, você tem a indicação exatamente de dois elementos ou mais, duas pessoas ou mais. Singular, uma pessoa, um elemento. Singular e plural é exatamente o que a gente chama na nossa língua de número, certo? Então você já percebeu, os verbos, eles podem ser flexionados, sofrer pequenas modificações na sua escrita, na sua estrutura, para indicar exatamente o tempo, o modo, o número e a pessoa. Ok, gente? Então, finalizamos aqui a nossa aula.